Sexta-feira, erros na redação do Enem. O principal erro que meus alunos mais novos cometem e estão cansados de ver corrigindo nas redações deles é a separação de sujeito e predicado por vírgula. É o erro de vírgula mais comum que eu enxergo em todas as redações. E basicamente a regra é: não se separam termos essenciais da oração através de vírgula. E sujeito e predicado são termos essenciais da oração se você já estudou o período composto, ou basicamente se você estudou um pouquinho de língua portuguesa. Olha só um exemplo simples. Eu gosto de chocolate, tá? Eu, sujeito, gosto de chocolate, predicado, né? Se a gente quiser separar um pouquinho mais, o gosto é o verbo, de chocolate é o objeto indireto. Tem muita gente que eu gosto de chocolate, eu, vírgula, gosto de chocolate. Claro, na nossa fala tem gente que dá essa paradinha. Eu gosto de chocolate, né? Mas na prática, na gramática, na sintaxe, não vai essa vírgula. E talvez você esteja dizendo: ah, mas eu não uso esse tipo de vírgula nessa situação. Mas se eu te desse uma frase assim, ó: as crianças indígenas que viveram isoladas desde seu nascimento em tribos do estado do Amazonas experimentaram e gostaram de chocolate. Tem vírgula nessa frase em algum momento? Não tem vírgula. E tenho certeza que sem querer talvez você colocasse uma vírgula logo depois de Amazonas, ou até intercalasse alguma coisa com vírgula no meio dessa frase. Só que se eu colocar vírgula depois de Amazonas, eu estou separando o sujeito e predicado através de vírgula e não pode. Mais um exemplo só para a gente fixar bem. Olha só. Construir um padrão de linguagem que não esteja ligado a manifestações elitistas significa admitir que as funções exercidas pelo mesmo vão muito além daquelas massificadas pelos meios de comunicação. Para começar, esse exemplo aqui tem aquela questão do mesmo, né? Acho que você já viu um vídeo de erros de redação meu, em que eu digo que usar a palavra mesmo para retomar é incorreto. Então tem esse erro nessa frase, peguei um exemplo qualquer aqui, vamos desconsiderar esse erro. Mas olha a vírgula depois de elitistas. Construir um padrão de linguagem que não esteja ligado a manifestações elitistas significa admitir. Basicamente, o trecho que vai do início da frase até elitistas é uma oração inteira que funciona como sujeito do verbo significar. O que é que significa admitir nesse caso? Quem é que está exercendo a função ou o estado passivo de significar admitir aqui? Construir um padrão de linguagem que não esteja ligado a manifestações elitistas. Este é o sujeito do verbo, então a gente não pode separar por vírgulas. Então veja, tem um exemplo simplesinho, eu gosto de chocolate, mas os exemplos mais complexos começa a gente ficar com um pouquinho de dúvida. Se você tem dúvida nisso, o conteúdo que você tem que buscar é o período composto. É lá que você vai aprender os tipos de oração, vai aprender também a própria análise sintática, né? Vai aprender a analisar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um complemento. E aí você vai conseguir utilizar as vírgulas de uma maneira mais adequada, com menos erros.